igreja. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. O pastor Marcos me chamou e eu falei já que não vou falar não para Deus, né? A gente sempre diz, eis-me aqui, mesmo que essa área não seja a área de conforto. Pode se sentar, amados. Não seja a minha área de conforto, né? Porque é muita responsabilidade estar nesse altar. Obrigada, Deus abençoe. Porque para estar aqui na frente tem que ter muito temor de Deus. E eu tenho muito temor do Senhor, da palavra dele, né? E eu quero iniciar agora, porque vocês estejam orando pela minha vida, que eu possa estar ministrando com sabedoria, entendimento a palavra dele, tá? Pai amado, Pai querido, estou diante de Ti nesta hora, papai, que o Senhor esteja, Pai, me usando, Pai, nesta hora, Senhor, para estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Assim como o Senhor falou comigo, Senhor, que me usa nesta noite como um vaso em Tuas mãos, Senhor, para falar com a Tua igreja, papai. Abençoa a Tua igreja também, Senhor, para que ela venha receber a Tua palavra com o coração receptivo nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que tremendo, né? O louvor. O Senhor olha para nós, né? O Senhor é Deus do impossível. Como Ele nos ama. E a gente tem esse temor dEle. E por Ele amar-nos tanto, Ele nos corrige. E essa palavra que eu venho ministrar hoje foi uma palavra de correção, amados. Dói ser corrigida pelo Senhor. E o pastor Marcos me chamou na quarta-feira passada. E eu falei, Senhor, o que eu vou ministrar, Pai? O que o Senhor quer falar comigo e com a igreja? Porque primeiramente Ele tem que falar com a gente, antes da gente estar ministrando a palavra. Aí de sexta para sábado, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu tive o primeiro sonho, era como se eu estivesse estando aqui no altar sem saber o que falar. E eu fiquei desesperada. Falei, pastor Marcos, não deu para me preparar nada. Diz que era um pesadelo praticamente. Porque você vinha aqui pregar sem estar preparada, né? Aí na mesma noite, ao amanhecer o dia, já eu tive um outro sonho. E Deus me mostrou nitidamente uma imagem que eu vou pedir para o irmão ali estar projetando aqui. Refletindo duas casas, né? E lá em Mateus, e o versículo, Deus me deu nitidamente o versículo. Em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aí Deus me mostrou duas casas. Uma casa, eram duas casas iguais. Esse aqui só foi um que eu achei na internet para estar trazendo. Mas Deus me mostrou duas casas nitidamente. Uma casa era construída na areia. E a outra casa era construída com um alicerce forte, tipo uma rocha. Depois eu peço para eles projetar a imagem que Deus me deu numa visão, num sonho. Mateus 7, 24, capítulo 7, 24 diz assim: o tema principal é o sábio e o insensato. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra ela, contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína.
Depois, lá em Lucas, fala a mesma coisa, né? Lucas, capítulo 7 também. Vou ver aqui onde que tá. Lucas, capítulo 6, irmãos. Capítulo 6, versículo 46. A parábola do sábio e insensato. Essa que foi mais profunda, essa palavra. E a minha Bíblia é nova, né? O pastor Marcos está vendendo Bíblia, gente. Uma bênção. Ganhei do meu esposo. Uma bênção essa Bíblia, da King James. E aqui fala aqui, ó. No 46, né? Versículo 46. É porque chamais Senhor, Senhor, e não praticas o que eu ensino, que eu vos ensino. Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e sua destruição foi total. Deus me leva nessa passagem mostrando esses dois tipos de casa. Mas a verdade aqui é Deus quer mostrar para a gente como anda a nossa vida. Qual é o alicerce realmente que a gente tem fundado a nossa vida? Qual é o fundamento da nossa vida? Qual é o fundamento da nossa casa? Será que tudo que está saindo do altar a gente tem praticado, tem colocado em prática? Tudo que a gente está sendo ministrado? Porque a palavra do Senhor está ministrando no nosso coração. Mas depende de nós, as nossas atitudes mudar. O nosso jeito de pensar, as nossas atitudes. E aqui fala do quê? Da palavra. A palavra de Deus é a nossa arma contra todas as coisas. Se a gente não buscar, se a gente não ler, muitas vezes a gente se perde, irmãos. A gente se perde com o que as outras pessoas estão dizendo. O Senhor, Ele ficou 40 dias no deserto, jejuando e orando, né? E Ele foi tentado por Satanás. Mas Ele venceu Satanás com o quê? O confronto de Satanás contra Jesus foi a palavra. Ele era conhecedor da palavra. Ele usou a palavra. Só que Jesus, com autoridade, falou realmente, revidou ele com a palavra. Então, se a gente tiver o conhecimento da palavra, ninguém vai mudar nossos pensamentos. Deixa eu ver onde está aqui o meu rascunho, para mim não me perder. Porque eu sei que isso aqui a gente não usa nada, né, irmãos? Porque a gente prepara. Senhor. Aleluia. Irmãos, pode passar aquela imagem? Tem como? Essa foi a imagem que Deus me mostrou. Aqui é uma casa construída na areia. E ali é uma casa como se fosse a rocha, né? Onde você está firmado. Aí Deus me levou lá. Muitas vezes a gente não lê a palavra. A gente fica focado em pregações, nas redes sociais. E eu me vi nisso também. Porque às vezes a gente fica envolvido com ministrações e às vezes a gente esquece o que está sendo ministrado na igreja. A palavra do Senhor na nossa casa, nosso dia a dia, nossa intimidade com o Senhor, vem da nossa casa. E lá em Romanos 10, 17, fala assim: a nossa fé é como o alicerce. Assim, uma versão que eu tenho aqui. A nossa fé é como um alicerce e uma construção.
Porque a palavra de Deus diz, de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o que quer dizer? A fé é nosso alicerce. A fé que a gente tem é nosso alicerce. Se você perder a fé, irmãos, você não tem mais força. A gente vem na igreja com o intuito de quê? Fortalecer a nossa fé. A gente vem para se alimentar da palavra de Deus que está sendo ministrada. Mas se a gente não tiver uma atitude de mudança de vida, o que adiantou a gente vir na igreja? O que adiantou da gente estar na presença de Deus? Então a gente tem que estar com o coração receptivo da palavra, né? E aqui mostra assim, o sábio, né, no caso, relata sobre a história de dois homens. No caso, o prudente, que seria o sábio, que edificou a casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus. A rocha é o Senhor. A palavra de Deus fala muito sobre o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza. Então, se a gente estiver firmado a nossa vida, a nossa casa, nesse propósito, tudo, Deus só quer bênção na tua vida. Deus não quer que você passe por tribulações desesperado. Muitas vezes, na minha vida, faltou muito conhecimento da palavra. Mas não é pelo fato de, muitas vezes você ter dentro da igreja, você ouve a palavra, mas, opa, não pratica. Falta experiências com o Senhor. E durante muito tempo da minha vida, eu sofri. Por falta de quê? Praticar a palavra de Deus. Os fundamentos de Deus. Né? Muitas vezes a gente vem na igreja e a palavra toca profundamente sobre os dízimos. Sobre dar os dízimos, dar a oferta. E durante muitos anos na minha vida, na minha casa, eu não era fiel aos dízimos. Infelizmente. Eu trabalhava, meu esposo também. Só que ele era correto. Ele era muito certinho. A primeira coisa que ele tirava era o dízimo. Para falar a verdade, o meu salário não dava nem para pagar minhas contas. Ele que tinha que ajudar a pagar minhas contas. E aí até que por quê? É um jugo desigual. Então, nós passamos lutas financeiras terríveis, irmãos, por causa disso. E a palavra está aqui. A palavra está seguindo, a palavra te ensina o que é certo. Como se deve fazer. E a gente acha que a gente é dono do nosso próprio entendimento, né? E a gente não faz. Então tem muitos fundamentos que a gente precisa mudar na nossa vida. Buscar a presença do Senhor. Porque sem a presença de Deus, a nossa casa vai desmoronar. Porque a palavra de Deus diz aqui, ó, que a tempestade vai chegar. Vai chegar ali naquela imagem lá que estava passando aquelas duas casas. A luta vai chegar, a tempestade vai chegar. Mas qual é a casa que vai permanecer de pé? Qual que é a tua vida vai permanecer de pé? Se a tua vida permanecer de pé diante das lutas e das dificuldades, é porque teu fundamento está na presença de Deus. Você está colocando a sua vida corretamente na presença de Deus. Porque fala que tanto para o ímpio, quanto para o sábio, quanto para o prudente, quanto para o tolo, para o insensato, vem as lutas. As lutas vão vir, as tribulações vão vir. E muitas vezes a gente está passando por luta, por dificuldade, por falta de alinhamento, irmão. Sabe, às vezes Deus está falando com você, coloca a tua casa em ordem. Como é que está a tua vida? Você tem andado corretamente com a sua vida? Você tem honrado os seus compromissos financeiros? Porque isso é maldição, irmãos. Se você não estiver honrando os de fora, a palavra de Deus diz que se tiver qualquer problema com qualquer irmão lá fora, qualquer pessoa, Deus não recebe a tua oferta. Se você tiver com falta de perdão, Deus não recebe. É muito forte, irmãos, isso. Outra causa da minha vida foi falta de perdão. Eu sofria,
sofria demais por falta de perdão. Por parte de pai, por parte de sogra. Mas quando Deus traz ao entendimento que você não luta contra a pessoa, você luta contra os principados e potestades que usam essas pessoas. E você começa a orar. E você começa, Senhor, me dá um coração quebrantado igual o seu. Me coloca um coração de amor, Senhor. Para que eu não veja a pessoa pelos olhos carnais, mas sim pelos olhos espirituais. Que é o que o Senhor quer nos dar nesta noite. Que você olhe para a sua vida com olhos espirituais. Senhor, como está a minha casa? O que eu tenho feito para estar desse jeito? Quais são os caminhos que eu tenho que seguir? Me dá uma direção. Porque a palavra é lançada, mas depende de como ela vai frutificar no coração de cada um. Como que ela vai ser uma semente no teu coração. Uma vez o pastor, numa ceia, ele pela direção de Deus, ele distribuiu um pão para cada um da igreja aqui. E esse pão foi tremendo, porque esse pão foi para a casa de alguém, foi para pedir perdão para alguém. E como isso, irmãos, é um ato profético na vida de alguém e transforma a vida da pessoa. Quando você vai com o quê? Com um propósito. Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer, me capacita a fazer. Me capacita a fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu sei que não é fácil perdoar, irmãos, porque eu passei por isso. E durante muitos anos da minha vida eu relutei com isso. Mas enquanto eu não liberei perdão, Deus não perdoa a gente também. Quando eu me libertei disso, o Senhor me trouxe um coração, irmãos, que eu não consigo guardar mágoa de ninguém mesmo. Eu só tenho compaixão e misericórdia, sabe? Então, eu vejo o quanto Deus nos ama e Ele quer que a gente tenha esse amor dentro de nós. Esse amor de compaixão pela tua família, compaixão pelos teus. Sabe? Eu estou num propósito de ganhar minha família para Jesus. Em nome de Jesus. Foi uma luta, eu ganhei meu pai. Minha irmã está aqui e a gente veio para a igreja, meu pai não era cristão. Foi uma luta muito grande para o meu pai se converter, porque ele não aceitava de jeito nenhum. Mas meu pai, durante 7 anos de oração, ele se converteu. Pela glória de Deus. Pela glória de Deus. E Deus tem trabalhado profundamente no meu coração de renúncia, irmãos. Porque tem uma ministração do Carlos, que ele teve aqui, ele falou sobre Neemias. E mexeu muito comigo. Porque às vezes a gente fica numa área de conforto, irmãos, que a gente não se preocupa com a família, não. Eu estou bem. Eu já chamei tantas vezes para vir para a igreja. Não quer compromisso com nada. Deixa para lá. Mas quando Deus tem um propósito, irmãos, você coloca na brecha. Porque aquela pessoa, que é a pessoa mais problemática daquela tua família lá, é a pessoa que Deus quer dentro da igreja. E é luta, irmão. É jejum, é oração, é choro. É perseguição. É o que eu estou vivendo esses tempos atrás. Eu e minha família. Pela vida de um primo meu. Pela vida da minha avó também. Então eu falo assim, é sofrido, irmão, mas Deus quer aquele da tua família lá. Só que para isso você tem que alinhar a tua casa. Porque a tua oração, para chegar no trono de Deus, a tua vida tem que estar fundada no propósito de Deus. Para que a tua família vê a tua vida e fala, poxa, eu quero o Deus da vida daquela pessoa. Quando aquela pessoa te afrontar, te maltratar, trata com amor, por mais difícil que seja, irmão. Por mais difícil que seja. Deus vai quebrantar. Deus vai quebrantar. Porque para mudar qualquer pessoa, irmãos, primeiro temos que mudar nós. Muitas vezes a gente quer mudar o outro. Mas Deus quer mudar você primeiro, porque
a palavra é entregue para os seus. É para os que estão comendo na mesa dele. Você está sentado num banquete celestial e recebendo da comida do trono do Senhor. Aleluia. E que essa comida venha frutificar na tua vida. Venha brotar sementes na casa do Senhor. Não é fácil, irmãos, não é? É muita oração. É muito jejum. E é muito assim, perseverança. Perseverança. Muitas vezes não vai ser de tanto falar, mas de atitudes que a gente demonstra, de amor, carinho e afeto. E aqui a palavra de Deus mostra muito, fala muito sobre sábio. Que o sábio, ele edifica a sua casa. Ele busca tudo que é bom para o seu lar. Tudo que edifica a sua casa. Trazendo paz, trazendo conforto, trazendo mansidão. Ele busca a palavra para a edificação do seu lar. O tolo, muitas vezes, age com seus próprios entendimentos. E a palavra de Deus diz que não é desta forma. Mas temos que buscar a presença do Senhor. É o que fortalece a nossa vida. É o que nos edifica, é o que nos transforma. Não é fácil abandonar o velho homem que existe em nós. Tudo que a gente já fez. Porque o inimigo muitas vezes ele vem nos acusar. Olha como que está a tua vida. Mas Jesus, ele é o bálsamo. Ele te perdoa de todos os pecados. Ele vem restaurar a nossa vida. Colocar a nossa vida em ordem. Por mais difícil que seja, irmãos. Por mais difícil que seja. Muitas vezes achamos incapazes de tudo. Senhor, eu sou incapaz de mudar. Não tem como. Mas, gente, eu tenho visto grandes coisas. A palavra de Deus, Deus tem me dado experiências tremendas na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, provai de mim e verás. Faz um propósito na presença de Deus. Sabe, Senhor, eu quero mudar minha vida, eu não quero mais me aceitar dessa forma. Essa forma não te agrada. Eu quero andar nos teus caminhos. Porque, irmãos, Ele tem olhado para nós. Ele tem visto o que cada um de nós tem feito. Ele sabe que você conhece a verdade e a mentira. Mas muitas vezes, nós deixamos o quê? A mentira nos tomar. E por mais que pequenininha que seja aqui, irmãos. Por mais pequenininha que seja. Ele vai te pegar, se você cair. Porque muitas vezes a gente vai numa reunião, que eu vi uma ministração falando sobre isso, e aí fala, nossa, ela estava lotada, a igreja estava cheia, mas tinha 3, 4, 5 só. Aí você fala assim, a igreja estava lotada. Poxa, você mentiu. Muitas vezes a gente profetiza, né? Estava cheia em nome de Jesus. Mas é nessas pequenas coisas que o inimigo muitas vezes nos pega, irmãos. Muitas vezes. Por isso que nós temos que trabalhar vigilantes na nossa vida. Cercados da palavra de Deus, da presença de Deus. Porque nós vamos ser confrontados, irmãos, lá no mundo, lá. Lá fora eu sou confrontada direto. E se você não tem conhecimento da palavra, eles vão dar risada da nossa cara. Falou, poxa, você está quantos anos dentro da igreja? E é perseverança a palavra, irmãos. Perseverança. Em João 16:33, eu foquei aqui. Esse versículo, eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Deus, Ele
nos fala que no mundo nós vamos ter tribulações. Nós vamos ter aflições. Então ele está o quê? Ele está dizendo que tudo isso nós vamos viver. Mas eu os preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. É o que foi falado domingo aqui. Paz. Quem que não quer paz, gente? Quem que não quer viver em paz? Quem quer ter uma vida de paz, de alegria, de bênção? Mas o que? Você tem que saber que você vai passar por tribulações. Nós vamos passar. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Ânimo. Nós temos que ter ânimo na presença de Deus. Temos que ter alegria na presença de Deus. Por mais que os tempos são difíceis. Os tempos são maus. Nós temos vivido dias difíceis na nossa vida. E a gente sabe que não vai melhorar. Mas vai melhorar para você. Para você. Você está subindo a gasolina, está subindo o álcool, está subindo tudo. A inflação está um horror. Mas para você, Deus vai te prosperar para você pagar. Deus vai te honrar, irmão. Sabe? Esses dias nós passamos por grandes tribulações. Num mês, quebrou carro, 2 carros, moto, tudo. Só que eu olhei para meu marido e falei, tudo dai graças. E Deus proveu, irmãos. Eu falo assim que eu tenho visto a glória de Deus na nossa vida. Porque é isso que vai acontecer, irmão. Deus não vai te livrar do problema. Deus vai te prosperar no problema. Deus vai te prosperar nesse tempo de tribulação que está vivendo ali fora. Tudo isso, Deus quer te fazer mais sobre. Deus quer te fazer andar sobre as águas das tribulações. Para isso nós temos que buscar a presença, se fortalecer na presença. E aqui mais, nesse mesmo versículo, no João 16:33, a continuidade fala, neste mundo sofreis tribulações, mas tende fé e coragem, que fala sobre o bom ânimo. Que ele venceu e quem está com ele vai vencer também, em nome de Jesus. É isso que Deus quer, que nós permanecemos nele, na fé, buscando a presença de Deus, porque sabemos que as tribulações virão, as lutas virão, e a gente sabe que é difícil melhorar, irmãos. É difícil, porque o negócio está ficando só piorando. Mas que Deus não quer que você olhe o problema. Deus quer que você olhe para Ele, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus do impossível. E Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer você ter uma vida de abundância na presença dEle. Que você não venha envergonhar o nome dEle lá fora. Ele quer que você ande corretamente diante da palavra dEle. Diante da palavra dEle. Anda corretamente com as suas finanças. Anda corretamente com a sua vida lá fora. Com a sua família. Sabe, irmãos? Aqui muitas vezes ninguém te conhece. Porque muitas vezes estão chegando bastante gente nova. Ninguém vai te conhecer, porque não convive com você na sua casa. Quem te conhece é teu marido, teu filho, sua esposa. Muitas vezes, como é a nossa atitude dentro do nosso lar. No nosso trabalho, na nossa escola. A coisa mais terrível do mundo, irmãos, foi quando eu chamei meu pai para vir para a igreja. Logo que eu me converti, meu pai chegou na igreja na época que nós tínhamos a igreja lá na Rua Amazonas, na época do pastor Saul. Meu pai foi uma vez na igreja, lá. Hoje ele frequenta outro ministério, para a glória de Deus, mas está em outro lugar. Mas ele falou assim, eu não volto na tua igreja nunca mais. Porque o povo de lá não paga. Alguns irmãos, né? Coisa mais triste do mundo, irmãos.
Você não honrar seus compromissos é muito triste. E para mim foi uma punhalada, né? Falei, Pai, não olha o homem, mas olha o Deus que transforma o homem. Mas uma pessoa que está sendo recém-convertida, ela não entende isso. Ela não entende isso. Um dia andamos no erro, mas eu não quero permanecer no erro. Nós não queremos permanecer da mesma forma. Que a palavra de Deus, ela tem que entrar, mudar e transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. E é isso que Deus me trouxe através dessas duas casas. É como se mostrasse dois tipos de cristãos. O cristão que anda pelo seu próprio caminho e o cristão que anda segundo a palavra de Deus, segundo a sua justiça. Porque a palavra de Deus diz que dai a César o que há de César, né? Então, temos que honrar nossas coisas. E as coisas de Deus também. Que não é só andar certinho na igreja, mas é em toda a nossa vida. Quem é você lá, quem é você aqui, é em todo lugar. Deus quer transformar a nossa vida. E se a palavra não transformou o nosso caráter, irmão, nosso ser, é porque você não conhece a palavra. Você não conhece esse Deus que tanto é ministrado do altar para a igreja. Eu quero trazer mais um versículo que fala assim, Efésios 5:15 ao 17. Portanto, estais atentos para que o nosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor em nossas vidas. Em João 2, eu quero encerrar, né, falando sobre esse também. 1 João, versículo 2, capítulo 3. E temos certeza de que temos certeza de que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Se guardamos os mandamentos do Senhor, é porque temos certeza de que conhecemos Ele. Aquele que afirma, eu conheço e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Palavra dura, hein, irmãos? E a verdade não está nele, mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente aperfeiçoado. Aperfeiçoado, irmãos, eu não estou falando que você vai mudar do dia para a noite, irmãos. A palavra de Deus diz, aperfeiçoados. É devagar, irmãos. É renunciando tudo quem a gente era. É vencendo um dia de cada vez. É colocando a nossa vida em ordem, fundando os nossos fundamentos na palavra mesmo, buscando andar corretamente conforme a vontade de Deus. E prosseguindo aqui, e dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Como ele andou. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o nosso caminho. Ele é a verdade. Não queremos andar na mentira. Não queremos andar no engano. Não queremos andar por caminhos que não nos levam a nada. Queremos o caminho que leva ao trono do Senhor. É lá que nós queremos estar. Porque nós sabemos que Ele vem, irmãos. Ele vem. E Ele vem buscar uma igreja sarada, curada, liberta, que tem fundamento base na palavra. Diante dEle,
andando com Ele, seguindo o que Ele nos direcionou. Ele tinha vários discípulos, irmãos, e você é um deles. Se você sair da presença, Ele vai te buscar, irmão. Ele vai te buscar. O que eu mais tenho orado, irmãos, é pedido para que o Senhor traga de volta o que se perdeu. Muitos que se perdeu, no seu próprio entendimento. Mas que o Senhor traz de volta. Traz de volta. Que a nossa vida seja aliançada na presença de Deus, no fundamento da palavra de Deus. E a nossa igreja tem palavra, irmãos. Aqui tem a semente que brota na nossa vida. Tem muitas igrejas, irmãos, que não tem palavra. Não tem palavra. O que liberta? É a palavra. O que vai transformar a tua vida? Palavra. O louvor, ele é apenas um canal que abre os céus, que abre o teu coração para receber a palavra. Muitas vezes a gente ora, a gente trabalha na intercessão ali, a gente ora muito, irmãos, clamando para que Deus possa abrir o coração do povo de Deus, para receber da palavra. Muitas vezes, muitas pessoas falam, a palavra não foi para mim. Mas como é que estava teu coração? Talvez não no sentido de que aquela palavra foi para você, mas alguma coisinha ela faz uma diferença na nossa vida. E como faz, irmãos? Como que é o nosso coração diante de estar na presença de Deus? Você veio receber ou você veio dar também? Porque o louvor é para você doar. É para você se entregar, é para você adorar. Quando você se entrega, como é que está teu coração aberto? Então, se você veio com o braço, você vai ficar com o braço dobrado o culto inteiro, você não vai abrir a boca para adorar, irmão, eu te garanto, eu acho que você não vai sair daqui cheio. Porque quando se adora, o coração teu se abre de uma tal forma, irmãos, como se o Espírito Santo tivesse aflorado dentro de você. Então nunca chega na presença de Deus, Senhor, muitas vezes você não tem nada para dar. Você não tem motivo para se alegrar, não tem motivo de adorar. Você não tem motivo, porque teu dia não foi bom, teu dia não foi fácil. Mas, irmão, se prostra, se humilha, que nem diz a música aqui. Se humilha na presença de Deus. Porque o Senhor se agrada do coração quebrantado. Eu te garanto que nunca mais tua vida vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Pois o Senhor quer te dar experiências com Ele. Entra no teu quarto e ora. Busca a presença. Chora na presença de Deus. Que eu te garanto que você vai ter um sobrenatural do Senhor. E você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais, irmãos. Nunca mais. Eu agradeço a oportunidade. E eu espero que essa palavra possa brotar no teu coração. Em que alicerce você tem firmado a sua casa? Observa como você tem tratado seus filhos, como você tem tratado sua esposa. Irmãos, errar é humano, mas pedir perdão é uma virtude, uma atitude de amor. Errar a gente vai errar. Só que pedir perdão, reconhecer que você errou, é uma atitude de sabedoria, irmãos. Sabedoria. Muitas vezes Deus vai permitir que toca no seu coração uma atitude de perdão, que mesmo você sabendo que você, eu não fiz nada, mas o Senhor vai falar assim, mas eu estou pedindo para você, porque você tem o coração quebrantado, porque você é meu filho, você sabe quem é você. Quando a gente tem uma identidade firmada, que a gente é filho, a nossa atitude, a nossa atitude
é de filho. E o Senhor quer que nós sejamos filhos, amados do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês e que essa palavra possa refletir na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar para encerrar e vou passar para o pastor. Pai amado, Pai querido, eu coloco, Senhor, a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Que essa palavra que o Senhor me deu, papai, possa refletir no coração de cada um. Que possa refletir em suas vidas, Senhor, transformando, papai. Pois o Senhor quer dar uma vida de abundância aos teus filhos, uma vida de prosperidade, uma vida, Senhor, aliançada, firmada na rocha, Senhor, que é Senhor. Pai, abençoa cada casa, cada família, Pai, cada um dos teus filhos nesta noite, e que eles recebam do Senhor, ó Pai, o melhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém e amém. Pastor. Amém, queridos, vamos colocar de pé. Glória a Deus, vamos agradecer a Deus pela palavra. Eu queria, assim, duas coisas rápidas para a gente orar. Nós corremos um sério risco. A conjugação verbal, ela está correta. Nós, diga assim, nós corremos um certo risco. Que risco é esse? De ouvir a palavra e nos acostumar a ouvir a palavra e só ouvir. Certa feita, Jesus, em Lucas 22:31, não tinha a ortografia ainda dos escritos nos pergaminhos ali. Então, quando ele chega ali e fala Simão, Simão, não precisaria Simão, Simão, era Simão e um acento. Mas aí, para que dar ênfase, ele disse Simão, Simão. E Simão significa ouvinte. Olha que coisa interessante. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te cirandar, como se ciranda o trigo, mas eu já roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Mas o Simão simplesmente disse: Senhor, deve ser para outra pessoa, o Senhor deve ter enganado. Eu estou preparado, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir com o Senhor para até as últimas consequências. Ele teve que duramente ouvir: olha, você vai me negar antes que 3 vezes. Queridos, é isso. Nós, sabe, tem que tomar esse cuidado de não ouvir a palavra e não meditar e não realmente colocar essa palavra em prática. Amém? Outra coisa que foi ministrado aqui e o Senhor colocou no meu coração, Jesus foi claro quando ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas dado momento ele vira para os discípulos e diz assim: eu já não estou mais no mundo, vós sois a luz do mundo. Diga assim: eu sou a luz do mundo. E essa luz, querido, onde você pisar, tem que realmente, sabe, ser realmente luz na vida de outras pessoas. Quão terrível é isso. Eu me sinto mal justamente sobre essa situação. Certa feita chegou alguém conhecido também e falou assim: olha, meu pai veio num dia da igreja que estava tendo lá e tinha um pastor. Só que numa certa ocasião esse pastor estava numa praia lá no Nordeste. E o pai desse amigo que estava aqui estava lá nessa praia e viu o pastor bebendo. Então, querido, é muito sério. Nós somos a luz do mundo. Então, nosso testemunho é em qualquer lugar.
a gente tem que dar bom testemunho. Amém, queridos? Pai, nós te louvamos pela tua palavra e pela certeza do teu amor, do teu cuidado, da tua graça, do teu favor e principalmente de toda a paciência, toda a longanimidade que o Senhor tem com cada uma das nossas vidas. Abra o nosso entendimento, continue ministrando os nossos corações, nos leva, Senhor Deus poderoso, a desfrutar de todas as tuas promessas, mas nos faça também, ó Deus poderoso, não apenas ouvir, mas ser praticantes da tua palavra. Obrigado pela vida da tua serva, continue abençoando a casa dela, continue sustentando e levantando ela a cada vez mais, ó Deus poderoso, para ser instrumento poderoso nas tuas mãos, quando o Senhor assim precisar. E faça mesmo, Senhor, com que a tua palavra, como diz ali em Isaías 55, Pai, que a tua palavra, Senhor Deus poderoso, Pai, ela vem, Senhor Deus, ó Pai, como a chuva para regar a terra, fazer, ó Pai querido, então, ó Pai querido, que haja produção e dê semente ao que semeia, pão ao que come. Senhor, que a tua palavra venha de fato, Senhor, não apenas ser alimento para nós, mas ser semente para semear na vida de outrem. Nos abençoe, nos leve de volta para os nossos lares, é o que eu te peço nessa hora, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vá em paz, que o Senhor vos abençoe.